Vamos ler todos, irmãos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos, para sempre até o fim. Amém. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, ó Deus, pela tua palavra, pelo grande privilégio que o Senhor nos concede como teu povo, podermos abrir a tua palavra e ouvirmos a tua voz e meditarmos na tua santa lei, Senhor Deus, como ela se revela na tua palavra. Ajuda-nos, concede-nos entendimento e discernimento, para que em tudo possamos, baseado na revelação que o Senhor nos dá, na santa palavra de Deus, viver e andar para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. É importante, irmãos, que o estudo da lei ou do conhecimento das Escrituras Sagradas, esse estudo, ele nos leve não apenas à compreensão da lei como a sua superioridade em relação a todas as outras regras que regem o mundo, ou até mesmo do que nós mesmos, mas é bom entendermos a lei de Deus como algo que ela é utilizado para a prática, para o dia a dia, para a vida, para o modo como nós nos guiamos nas coisas mínimas desse mundo, né? O Salmo, ele vem nessa seção que é o chamado Nun, né? Que é a letra N, né, em hebraico. A palavra lâmpada em hebraico, exatamente, ela começa com a letra N e depois tem verbos seguidos que são utilizados de uma forma no nifal, que é a voz passiva do verbo. Essa letra N ou Nun em hebraico, no verbo ela pode significar a primeira pessoa do plural, né? Ou pode significar o verbo na voz passiva, né? Só que, mesmo sendo usado na voz passiva, ele pode ser um verbo defectivo, que simplesmente tem uma forma passiva, mas se fala ou se interpreta ele de forma ativa. Então, por exemplo, eu juro, eu jurei, né? Coisa dessa natureza. A maneira de escrever está literalmente na voz passiva, mas a forma de você declará-lo é essa forma. Por isso, ele escolhe os verbos exatamente como eles são, para poder utilizar a forma, né, ali naquele contexto, o uso do nun. Veja a perfeição da escrita, a objetividade do autor em descrever, né, a ação do salmista no que diz respeito à certeza da palavra, daquilo que a Escritura é. Nesse particular, né, nós somos chamados aqui, nessa seção do 105 ao 112, a ir para as trevas. Parece intrigante isso, mas é verdade. Nós somos chamados para viver nesse mundo, como filhos da luz. E nesse mundo nós andamos em trevas, nós andamos num mundo onde é obscuro o pensamento, onde as coisas não são claras, no sentido de que elas se revelam malignas, né? Elas não são claras no sentido de que elas apontam para o propósito principal delas, que é ser contra Deus, contra a glória de Deus e, ao mesmo tempo, a destruição do seu povo. Por outro lado, a Escritura nos ensina, e a lei de Deus nos ensina, que o mundo que nós vivemos é um mundo de trevas.
Se nós vivemos no mundo de trevas, irmãos, nós nunca deveríamos sair para esse mundo sem a palavra que é a luz dada por Deus. Se você vai sair para esse mundo é isso que nós estamos descrevendo, é assim que a Bíblia descreve o mundo, não se atreva a sair sem levar a palavra de Deus, que ilumina o caminho e o pensamento do homem. Cada um de nós deveríamos usar a palavra de Deus pessoalmente, de modo prático e habitualmente. Por que esse prático, pessoal e habitual? Porque dessa maneira eu vou poder olhar para o mundo e ver o que é que tem nele. O mundo ele vai apontar para as coisas que ele pratica e possui e dizer que isso é bom. Com a lâmpada, que é a Escritura, eu vou poder compreender exatamente o que está acontecendo. Eu vou poder perceber a malignidade daquilo. E vou me proteger. Eu sei que nesse caminho tem serpentes, eu sei que nesse caminho tem buracos, eu sei que nesse caminho tem armadilhas. E quando eu estou no escuro, facilmente eu vou cair nisso. A lâmpada me faz desviar os pés dessas circunstâncias que eu estou caminhando nesse mundo. Quando o uso da lâmpada no Antigo Oriente, não é, nas cidades, era comum, porque cada um levava normalmente a sua própria lamparina, podemos chamar assim, no interior. Até um tempo desse, no interior do Pará, de onde eu vim, uma cidade de onde a minha cidade é município, né? Cidade de Baião, que é uma cidade territorialmente muito grande, e depois saiu a minha cidade de onde eu nasci, que é Tucuruí, que veio dessa cidade. Quando eu ia de férias para a casa do meu avô lá, né, a cidade ela tinha luz em determinado período do ano, da semana ou do mês, e era a diesel. Então chegava o óleo diesel, ia para aquela usina e aquele dia tinha energia. O resto, todos os dias, eram escuras, trevas. Então cada um usava o seu lampião, a sua lamparina. Então a pessoa saía de casa, fazer alguma coisa e ia com a sua lamparina na rua. Era muito comum isso. E era a única forma. Como é que você sai de noite sem... E você imagina que antigamente não é como hoje, o banheiro da casa não é dentro da casa, era fora da casa. E você tinha que sair à noite para ir ao banheiro e você tinha que levar consigo uma lamparina. Né? Quantos acidentes nós ouvimos falar e ouvimos que aconteceu naquela época de mulheres já idosas caindo, quebrando fêmur, por causa que elas andavam e não enxergavam mais. Daquela maneira, o que tinha, o perigo que existia e a dificuldade que estava diante deles. Essa é uma figura perfeita, podemos dizer assim. Nós andamos num mundo chamado trevas. E um dos aspectos mais benéficos, irmãos, dos escritos santos, é que ele é guia. Os escritos de Deus eles nos guiam. Eles nos guiam nos atos da nossa vida diária, em tudo aquilo que devemos fazer. A palavra não foi dada a nós para nos maravilharmos com o seu brilho. A lâmpada não foi para que nós nos maravilhássemos com o brilho da lâmpada, mas para nos guiar por meio de instrução. E às vezes a gente se maravilha com o brilho, mas não é guiado pela instrução da palavra no dia a dia, no caminho da vida. É verdade que a cabeça de cada um de nós precisa de iluminação, mas muito mais o pé precisa de direção. Os nossos pés precisam de direção. Senão a cabeça e os pés, ambos cairão no abismo, se não for iluminado pela palavra. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Todo aquele que anda nas trevas, irmãos, está certo de que mais cedo ou mais tarde, eles vão cair em um buraco.
eles vão tropeçar, mais cedo ou mais tarde. Não é? Eles vão cair em algum buraco. A palavra de Deus, ela é lâmpada, e ela é luz que ilumina, certo? Ela não nos permite, ela nos livra da queda e nos mantém no caminho de justiça. Um teólogo diz uma coisa interessante sobre esse salmo. Ele diz assim que a ignorância, ela é dolorosa no que diz respeito a assuntos práticos. A ignorância, ela é dolorosa no que diz respeito a assuntos práticos. Porque ela produz indecisão, ela produz suspense, e isso traz desconforto para a gente. Você está no lugar onde você não sabe onde está pisando. Enquanto que a palavra de Deus, como o salmista descreve aqui, que nos conduz ao conhecimento celestial, vindo da parte de Deus, nos levam às decisões. Eu sei onde eu vou pisar, eu sei o caminho que eu vou tomar. Não é? Ela me conduz por caminho, eu sei o que devo fazer. E quando eu não faço o que eu sei o que tenho de fazer, eu peco. Eu peco contra ele. Isso vai produzir em mim descanso de coração. Porque eu sei que o melhor caminho a seguir é o que a Escritura me conduz e me ensina. É o que a Escritura nos conduz e nos ensina. De maneira prática, podemos ainda dizer, irmãos, o verso 1, não é, o verso 1 do Salmo 119, eu queria que você desse uma olhada, Salmo 1, né? Verso 1, leia para mim. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. E aí, agora, o início do verso 105, o 105 diz, que é o que está aqui, né? Como é que ele diz? Lâmpada. Veja como o verso 1 e o 105 estão caminhando exatamente na mesma perspectiva. A Escritura, ela ilumina o meu caminho. Ela não apenas produz afeição, mas ela produz guia, ela produz direção. Eu sei por onde eu devo andar. É interessante que uma das palavras usada para sabedoria em hebraico, tem várias palavras para sabedoria, né? Você tem uma palavra chamada Chokhmah, que é a palavra que é a ideia de saber aplicar o conhecimento da lei em circunstâncias devidas. Então não é o mero conhecimento. Veja, Salomão, ao ser perguntado por Deus o que você deseja, o que você quer para poder governar essa nação, ele diz sabedoria. E entenda que a sabedoria ela é maior do que o conhecimento. A sabedoria é maior do que o conhecimento. E é impressionante como que sabedoria é maior do que o conhecimento, porque o conhecimento, por si só, ele não implica que você sabe como utilizá-lo. Você sabe o que sabe, você sabe o conteúdo que lhe foi dado, mas você não sabe como usar. Isso é a sabedoria. A sabedoria é como usar o conhecimento. Imediatamente nesse texto de Reis, de 1 Reis, quando Salomão pede isso e Deus dá a sabedoria a ele, aí chega imediatamente o caso de duas prostitutas que chegam para tratar de um caso de uma criança que foi morta. E se você ler aquele texto, você vai se impressionar com isso. Quando termina a narrativa, aquela narrativa ali termina assim. E eles ficaram impressionados com a sabedoria da justiça dos céus divina que Salomão tinha. É lógico que não era somente o conhecer, era saber como saber, era o saber usar o conhecimento. Uma outra palavra usada para sabedoria em hebraico é
é a palavra que provavelmente vem de uma raiz, de uma preposição que é entre. Por exemplo, entre o texto, Gênesis 1 diz assim, Deus fez separação entre águas e entre águas. Então, essa partícula entre aqui, ela dá origem a uma palavra hebraica que significa a palavra para discernimento, que é usado também em provérbios comumente, que é a sabedoria, que é a capacidade de, estando numa bifurcação, eu sei o caminho por onde seguir. Então, eu estou entre situações e eu sei o caminho que eu devo seguir. Então é interessante que no Salmo 143, o salmista diz assim, não é? Ele diz assim, ensina-me o caminho por onde devo andar. Ele ensina-me o caminho por onde devo andar, mostra-me por onde devo andar. Então, não é simplesmente, veja, não é simplesmente você ter algum mero conhecimento, é você querer andar por ele. Não é só querer conhecer, é querer andar por ele. Então, a lei de Deus, ela não apenas ilumina a minha razão, o meu entendimento, e mexe com as minhas afeições, mas ela também me faz desejar andar de conformidade com esse princípio. Eu anseio por isso, eu quero isso. O verso seguinte, o 106, o que é que diz o 106? Alguém pode ler? Vamos ler todos juntos? Interessante. Sob a influência dessa clara luz do conhecimento, ele firmemente resolveu que ele vai fazer o seguinte, irmãos, eu estou resolvido a andar segundo a perspectiva de Deus. Eu estou resolvido a andar dessa forma. Independentemente da porta que se abra diante de mim, ele faz um juramento. Ele somente vai andar por onde a palavra de Deus o conduzir. Se ela é lâmpada para os meus pés, se ela é lâmpada, se ela é luz, então ele jura, sendo isso é a verdade, eu prometo, eu desejo, sobre essa influência eu tomo essa decisão de só andar por onde as Escrituras me conduzirem. As Escrituras, elas são julgamentos de Deus, elas são juízos de Deus, elas são aquilo que Deus declara como verdade. E isso é sobre questões morais as mais intrigantes, né? E tudo que ela revela é justo. Tudo que ela revela é justo. Por isso as pessoas deveriam resolver guardá-la, amá-la e andar segundo o que ela ensina. Todo crente, irmãos, verdadeiramente, que está ligado, não é, pela redenção no Senhor, tendo sido redimido pelo Senhor, não vai seguir o exemplo do seu Senhor e seguir aquilo que Ele mesmo mandou fazer? Certamente. Nós fomos batizados em nome do Deus triuno. Nós comemos e bebemos, irmãos, daquilo que é consagrado como memorial. E nós falamos em nome do Senhor. Então nós juramos, nós somos leais, nós somos soldados fiéis em toda a guerra. Tudo que Ele nos mandar fazer, tudo que Ele nos ordenar fazer, tudo que Ele nos ensinar, nós faremos. Tudo que Ele mandar, nós faremos. Não é isso que o verso 106 diz? Leia de novo comigo. A tua palavra me guia pela verdade. Ela é lâmpada, ela é luz. Eu jurei, eu vou andar por ela. Eu vou me guiar por ela. Não basta, irmãos, uma declaração externa
de um conhecimento teológico do que é a palavra. Por exemplo, esse verso no Salmo 105, Salmo 119, verso 105, é usado muitas maneiras no livro do Thomas Boston, por exemplo. Mas esse verso é usado quando vai tratar da perspicuidade das Escrituras, isto é, da clareza da Escritura. A Bíblia é um livro claro. E o argumento que ele utiliza é a partir desse verso. Porque ela é lâmpada, ela não é obscura, ela não é enganosa, ela é clara, ela é verdadeira. Então não é simplesmente o mero conhecimento de que a Bíblia é clara, mas sabendo de que a vontade de Deus é clara. Eu faço um juramento, eu vou me guiar por ele, eu vou andar por ele. Entenda, não é esse é o grande ponto do conhecimento. Não basta apenas saber, eu tenho que desejar viver segundo ele. Porque senão, o fato da palavra de Deus ser luz e lâmpada, como é que eu uso luz e lâmpada, irmãos? É na escuridão, é no dia a dia da caminhada. Por outro lado, o verso 107, nós vamos ler, eu estou o quê? Que coisa interessante. Eu jurei isso. Eu estou aflitíssimo. Que contraste interessante, irmãos. Eu jurei andar segundo os teus retos juízos. Eu estou aflitíssimo. E é interessante o detalhe, né? Não estou aflito. Eu estou aflitíssimo. Eu estou angustiado, Senhor. O fato de seguirmos a palavra não é uma garantia que nos livraremos das aflições. Não. O salmista era um homem consagrado a Deus. Entretanto, era um homem que andava sob sofrimento. O sofrimento dele, irmãos, era uma realidade a ponto dele descrever dessa forma superlativa a sua dor. Parece que quanto mais ele era obediente, mais ele era afligido. Parece que quanto mais ele desejava agora andar nos detalhes da lei, seguindo a palavra de Deus como lâmpada no seu caminho, ele era mais afligido. Ele sabia que a vara da disciplina cortava nele mais profundo. Então ele apelava ao Senhor. O sofrimento dele não levava a murmurar, mas a clamar. Que coisa interessante. O Deus que é justo, veja o que ele diz no 106, a lei do Senhor, a verdade do Senhor é justa, o que Deus fala é justiça. Então, não há injustiça no fato dele estar passando por aflição grandiosa, terrível, como ele descreve aqui. Daí, ele tem a maneira de lidar com isso. Ele não murmura. Ele clama. Quanto mais aflição ele tem na alma, mais ele deseja ser vivificado. Por isso ele diz, vivifica-me. Ele não diz porque eu sou bom, vivifica-me. Mas vivifica-me como, irmãos? Baseado em quê? Segundo o quê? A tua palavra. Este é o melhor remédio contra a tribulação. É o melhor remédio contra a tribulação. A alma é levada acima dos pensamentos e da angústia presente. A alma ela é colocada acima. E ela é cheia e plena de uma alegria santa,
e que clama por um vigor espiritual que não pode proceder de outro nem de outra fonte, senão da boca de Deus, segundo a tua palavra. O Senhor prometeu, o Senhor preparou e o Senhor proveu esta bênção para aqueles que nasceram de novo, irmãos, para aqueles que são servos, que aprenderam a esperar. Você tem uma coisa que a nossa fé ela é impaciente. A nossa fé é verdadeira porque ela é colocada na pessoa certa, que é Cristo. Mas ela é impaciente por natureza. Tanto é que, por que Deus não nos daria tudo quando pedimos? Se Ele vai nos dar um dia, por que Ele não nos dá agora? Porque em algum dia. Por que as bênçãos que Ele nos promete aqui na terra, Ele não derrama tudo de uma vez só, num único ato? Por que isso vem continuamente, sequenciadamente na vida? Por quê? Então, imagina o seguinte, irmãos, imagina uma criança, um filho. Imagina um filho e pense esse filho como sendo um crente. E pense num pai como sendo Deus. Certo? Imagina essas duas figuras. Então o filho chega para o pai e diz assim: eu estou morrendo de fome. Me concede um pão, pai. Aí o pai, que somos nós, imediatamente, Deus diz assim, distintamente Deus diz assim: por que eu te daria um pão? Ele responderia: porque eu estou com muita fome. Ele disse: mas ainda, por qual outro motivo eu ainda te daria pão? Aí ele responderia: porque nenhum outro poderia me dar pão senão o Senhor. Há um caminho, irmãos, em que a exclusividade da nossa dependência de Deus, ela se revela com muita força, que é a aflição. Antes dela, você consegue socorro de vários lados, mas nela, você não aguarda socorro de ninguém, você anseia pelo socorro de Deus. Aí então, o filho diz: porque ninguém poderia me dar pão senão o Senhor. Esse é o momento da aflição, esse é o alvo da aflição, é chegar no momento e dizer assim: se o Senhor não me der, eu vou padecer, porque ninguém pode me conceder o que só o Senhor pode dar. Veja, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu não quero ser vivificado, Senhor, por outros modos. Eu não quero uma falsa mudança, eu não quero uma mudança externa, eu quero aquela que vem da tua palavra. Eu espero isso do Senhor. E no final das contas, quando você ora e você chora e diz: pai, se o Senhor não me der, eu vou morrer. Porque ninguém mais pode me dar. Nessa hora, o que muda não é Deus. O que muda não é Deus que é bom para dar. É o coração que não está pronto para receber. O Senhor trata com o nosso coração. Você ia falar? Perfeito.
Frequentemente, a aflição, ela é o meio da vivificação. Interessante. Assim como a faísca pode ser e é o início de uma chama, a aflição pode ser o meio da vivificação. Alguns desejam a morte na aflição. Nós vamos orar por vida. Que coisa. É engraçado que alguns estão na aflição e querem tirar a vida. A aflição no Senhor diz: eu estou morto, vivifica-me. Dá-me vida, Senhor. Meu desejo não é morrer, é viver. Mas entenda que o viver aqui, irmãos, é o viver para Deus. Preste atenção, irmãos, porque ainda, quando nós estamos na aflição, nós queremos que Deus nos ouça segundo os nossos temores, que são muitos. Mas aqui ele diz: escuta-me, vivifica-me segundo a tua palavra. Ora, irmãos, o salmista Davi, ele tinha promessas para citar, para encher sua alma de esperança. Nós que vivemos depois da consumação de todas essas promessas, da morte e da ressurreição de Cristo, nós temos todas essas promessas para citar. Vivifica-me segundo as tuas promessas, segundo as tuas palavras, Senhor. Eu estou aflitíssimo, Senhor. Apelar pelas promessas. Nós podemos fazer isso muito mais agora, já que nós temos e vivemos no período do pós-cumprimento de todas essas promessas em Cristo. Nós devemos orar mais, então, nesse aspecto. O Salmo 108, o verso 108, melhor dizendo, diz o quê? Me ajudem aí na leitura. Interessante. Aceita a espontânea oferta dos meus lábios. A espontânea oferta dos meus lábios. Que é: aceito o louvor a ti, que é o Deus vivo. Perceba, vivifica-me e aceita a livre oferta. O sacrifício voluntário é essa linguagem. O salmista, o próprio Davi, lá em 1 Crônicas, no capítulo, último capítulo da primeiro livro das Crônicas, ele vai dizer: quem sou eu e quem é meu povo para que voluntariamente dessemos alguma coisa? Tudo que te damos é porque recebemos de ti. Tudo que tu damos, recebemos de ti, diz o texto. Dessa forma, o ser livre, veja, o dar livremente, porque diz: o Senhor deu vida a eles. Vivifica-me, Senhor, para que eu ofereça a ti livremente a oferta. Para que eu te conceda. Veja, ora, irmãos, os benefícios e os lucros de Deus não são derivados de taxações forçadas. Não são assim. Mas por doação livre. O Senhor vai produzir em nós um coração que dá, que entrega, que é liberal, que é pronto. E nós, nesses conflitos que nós temos na alma, de tentar segurar, de reter, de amar mais as coisas do que a Deus, isso não é compatível com a graça que recebemos quando estávamos aflitíssimos na morte. Não haverá aceitação onde não há
liberalidade ou voluntariedade. É engraçado que esse é um termo usado no Novo Testamento. Aqueles que dão voluntariamente e livremente. É um peso fazê-lo. É um peso fazê-lo. Mas é interessante que ele começa dizendo, aceita isso, o texto diz. Que maravilha da graça, irmãos. Que o Senhor aceite qualquer coisa de pessoas tão indignas como nós. Que maravilha da graça. Nós podemos até oferecer a Deus. E Ele vai receber porque é em Cristo que nós fazemos. Por que eu ofereço o culto a Deus? E por que eu sei que vai ser aceito? Porque tem de ser feito em Cristo, segundo a palavra dele. Que maravilha da graça, nós nos atrevermos a dizer, aceita, quando não temos nada para ofertar a Ele. Você imagina, irmãos, nós temos aí esse trabalho do bazar, trabalho árduo das mulheres da igreja, árduo, eu sei disso. Grande trabalho. Contínuo, trabalhoso mesmo. Mas nós temos de pensar se nós estamos entregando isso ao Senhor. Nós confiamos no Senhor. Nós esperamos do Senhor. Não é o fruto do nosso trabalho, simplesmente. Que privilégio nós podermos oferecer ao Senhor todas as coisas, com alegria de coração. E aí ele diz, ensina-me os teus juízos. Quando nós entregamos ao Senhor o nosso melhor, nós estamos preocupados em fazer melhor cada vez. Ensina-me os teus juízos. Depois de sermos vivificados, nós necessitamos de ensinamento. Um comentarista diz, vida sem luz ou zelo sem conhecimento seria apenas metade de uma bênção. Não seria bênção inteira. Vida sem luz e zelo sem conhecimento não seria senão metade de uma bênção. Esses clamores repetidos, irmãos, que o salmista usa em vários lugares nesse salmo, onde ele diz, ensina-me, não é? Mostra claramente a humildade desse homem de Deus. Isso também descortina na nossa alma a necessidade que temos, irmãos, de instrução similar. É impressionante a profundidade onde o salmista já se encontra no salmo. E ele vai dizendo, ensina-me, ilumina-me, mostra-me, abre o meu entendimento, desvenda os meus olhos. É uma riqueza inesgotável. Não há conhecimento como esse conhecimento. O nosso julgamento precisa de educação até que ele conheça. Interessante. E ao mesmo tempo ele possa agir segundo o julgamento do próprio Senhor. Eu vou fazer assim, veja, eu conheço, agora eu quero conhecer mais o julgamento de Deus, os juízos de Deus, para que eu possa agora agir segundo esses juízos.
para que eu possa andar segundo essa luz. E aí eu possa dizer, uma vez que eu percebo essas coisas, eu digo, como Deus é bom. Porque o conhecimento não é dado uma única vez, como Jane bem colocou. Ele é dado continuamente. Por isso ele sempre pede conhecimento. O 109 diz o que, irmãos? Leia para mim. Perceba o contraste. Estou continuamente em perigo de vida. Mas o que é que acontece? Eu não me esqueço da tua lei. Perceba como o salmista parece, irmãos, que sempre estava lutando por sua existência. Escondido nas cavernas, não é? Em batalhas, em campo aberto. Esse é um estado terrível de guerra. Ninguém conseguiria viver a vida toda assim, escondido, correndo, lutando. É horrível um sentimento desse na nossa caminhada. Agora, imagina uma condição dessa contínua, não apenas momentânea. Ele está aflitíssimo, mas imagina agora algo que é permanente na vida dele. O que o Davi não faz, irmãos, é agora tornar a luta que ele continuamente enfrenta em pecado. Ele não torna a luta dele em pecado. Ele diz assim: eu não esqueço da tua lei. Eu não me esqueço da tua lei. Olha, nenhum perigo do corpo, nenhum perigo da minha vida, veja, a minha vida tem constante perigo, mas pior se a minha alma esquecesse da tua lei. Porque o pior perigo é o da alma, o perigo do corpo, o que eu vou sofrer aqui, não se compara com o perigo da minha alma. Eu não me esqueço da tua lei. O sofrimento muitas vezes faz o homem esquecer da sua própria responsabilidade. Isso teria algum efeito no salmista nesse sentido, se ele não tivesse obtido, irmãos, o que ele pediu no verso anterior: vivifica-me. E no verso 108, ensina-me. E a memória da lei de Deus é a segurança dele. Vivifica-me, ensina-me. Eu não me esqueço da tua lei. Essa é a segurança da alma dele. Ele não queria esquecer, não podia esquecer de Deus, porque Deus não se esquecia dele. É uma prova especial da graça de Deus, irmãos, quando nós provamos isso. Quando nada nem ninguém vai nos afastar dos nossos pensamentos de santidade, até mesmo quando vamos enfrentar a morte. Nada nem ninguém nos afasta do pensamento de santidade. Muitas vezes, nas nossas aflições mais profundas, nós encontramos conforto num pecado particular para amenizar a dor daquele momento. Quantas pessoas, irmãos, vivem atoladas na imoralidade, porque passam por sofrimentos na vida, de alma, e eles encontram um momento de paz na imoralidade. Outros encontram na bebedice, outros encontram nas drogas. O salmista diz: eu não me esqueço da tua lei. Nada me dá conforto senão a tua lei. Nada anima a minha alma na dor senão a tua lei.
ela me livra disso. É como se eu dissesse: Deus nunca se esquece de mim. Deus nunca se esquece de mim. O verso 110, na sequência, diz o que, por favor, irmãos? O que é que o Eníquio fez? A vida espiritual é uma vida de perigo constante. Nós vimos no Salmo, no verso 105, nós andamos num mundo de trevas. Eu preciso de clareza, de claridade para enxergar. Agora ele diz que o mundo é um lugar que nós vivemos em constante perigo. E Davi podia dizer isso, ele vivia em constante perigo. Não é? Em constante perigo. O crente vive com a vida a um fio. E qualquer hora alguém parece tirar a vida dele. Eles querem cortar a vida do crente, do justo, por meio da violência. E não é fácil viver a vida, irmãos, sendo fiel a Deus. Não é fácil viver a vida sendo fiel a Deus. São dias difíceis. Por isso, no nosso desejo de ser aceito pelos outros, nós entramos em acordos pecaminosos de conduta, de linguajar, de vocabulário, para sermos aceitos pelos colegas. Viver a vida cristã num mundo caído é não fazer acordo com o mundo caído a ponto da minha vida, do meu modo de viver, do meu modo de fazer negócio, do meu modo de falar, não ser afetado por eles. Ele não estava aqui em armadilha, não. Ele não foi roubado aqui. Interessante. O fato era que ele estava seguindo a luz da santidade do caminho que Deus havia dado a ele. E Deus diz o seguinte, preste atenção: anda, põe a minha lâmpada, que é a minha palavra, e você vai saber onde vai pisar. Então ele andava segundo a luz, ele imaginava: eu vou ter segurança. Eu vou, entende? O perigo é constante. Até mesmo quando o perigo vem sobre mim, e quando ele me ataca, seja ele interno ou externo, a lâmpada vai mostrar, vai alumiar discernir os meus pensamentos, onde eu vou intimamente no meu próprio coração começar a duvidar, a questionar, porque Deus disse que eu estaria seguro nessa viagem. A lâmpada para os meus pés, mas ela não alumia apenas onde eu devo pisar, ela vai discernir os meus pensamentos também. Ela vai cuidar do meu próprio entendimento. Ele pede ao Senhor: guia-me, Senhor, e ele obtém isso. Se nós errarmos quanto aos preceitos de Deus, irmãos, nós vamos nos separar das promessas. O Senhor nos mostra quão perigoso é o caminho, mas Ele vai nos proteger durante esse caminho, se seguirmos os seus preceitos. Se nos separarmos do modo correto de andar, nós nos apartaremos das promessas que nos dão esperança. Eu sou guardado aqui, literalmente aqui. Se nós nos afastarmos da presença de Deus, nós cairemos num mundo selvagem, onde as aranhas espalham as suas teias e nos capturam com muita facilidade.
Você se atreverá a sair nesse mundo sem a lâmpada, sem a luz, sem ser guardado pelo Senhor. O mundo quer me destruir, mas eu não me esqueço da tua lei. Os inimigos estão, a tua lei, a tua palavra é proteção. É interessante que o próprio livro de Provérbios, quando ele vai falar sobre a sabedoria em relação ao jovem que vai descendo uma determinada ladeira e uma mulher fica chamando o nome dele, que é chamado prostituta no texto, e ele fala, ela fica à espreita, e você vai perceber que lá o salmista, o sábio Salomão, ele vai descrever aquilo ali, dizendo que a lei de Deus é proteção para aquele jovem. Ele vai saber discernir, porque, entenda, a prostituta é uma mulher e a sabedoria é outra mulher. Então eu tenho que aprender a discernir a voz da sabedoria e a voz da prostituta. Esse que é o ponto. Então, se eu ando segundo os preceitos de Deus, eu sei qual é a voz de Deus, da sabedoria de Deus. E isso vai me proteger, vai me guardar. Então, nesse caminho, nessa estrada, eu vou discernir a voz. Eu vou saber o caminho, eu vou me desviar dele. Esse é o princípio que o salmista está dizendo. Eu não posso me apartar dos preceitos, para que eu não me aparte das promessas. Porque no meio da minha perseguição, eu não me esqueço da palavra. Porque eu me apego às promessas. O Senhor disse que me levaria a salvo. O Senhor disse que guardaria a minha mente. O Senhor disse que não me deixaria sucumbir com os outros. O Senhor me protegeria. Ela é lâmpada e ela guarda o meu coração. Como a Escritura bem diz. Verso 111, o penúltimo verso. Diz o quê? Interessante, imagina essa expressão, os teus testemunhos eu os tomei como o quê? Um legado, que a palavra legado aqui, ela tem o sentido que o texto tem, mas, por exemplo, pode ser como herança, que é legado mesmo, né? O que me foi legado, que é o mesmo princípio, mas talvez fuja na ideia de algum, da ideia do que seja um legado, a melhor palavra aqui seria como herança. Você entende, irmãos? O salmista diz assim, eu os escolhi e coloquei no meu coração essa verdade como possessão minha. É isso que me pertence, é essa a minha alegria, é esse o meu conforto, é isso que eu recebi de Deus. E se nós, irmãos, se nós temos o nosso desejo, o desejo que nós deveríamos ter, deveria ser guardar o mandamento de Deus perfeitamente. Às vezes nós vamos ter como Israel de tomar a nossa herança por luta e guerra. Mas sempre vai ser por escolha. Nós vamos escolher. É esse o caminho que eu quero seguir. O que Deus me deu, eu vou tomar. O que Ele me deu por herança, eu vou possuir. A sua lei é minha lâmpada. O seu testemunho é luz para mim. O que Ele me deu, eu vou receber. Porque isso é a alegria do meu coração. É a alegria que vem pela palavra de Deus. É a alegria que não tem fim. Não é apenas o conhecimento intelectual, irmãos, mas é o conhecimento da experiência que traz alegria. Não é porque eu sei, é porque eu tomei posse disso para mim. Porque é meu. Por isso eu me alegro.
Nesse versículo, irmãos, nós alcançamos a mesma doçura do que o que está no verso 103. Veja lá, por favor. Veja o verso 103 do Salmo 119. Perceba, irmãos, agora a palavra, a lei, o juízo, o julgamento é uma doçura na minha boca. O meu paladar mudou. Eu tenho prazer nos teus ensinamentos. E o último verso 112 diz o quê, por favor? Mas tem a segunda parte. Para sempre até o fim. Leia de novo. Quem que induz o coração, irmãos? O salmista. Ele não estava a metade, presta só, irmãos, ele não estava apenas a metade do coração inclinado para a virtude, não. Mas ele estava de todo o coração inclinado a isso. De todo o coração ele estava inclinado a isso. O coração dele inteiro estava subordinado àquilo que era a piedade, a perseverança e a prática. Ele resolveu guardar os estatutos do Senhor de todo o seu coração, todo o tempo da sua vida, até o fim dos seus dias. Ele fez um propósito de guardar a lei de Deus até o fim. Que resolução extraordinária. Guardar a tua lei até o fim. Como é que você pode isso, irmãos? Pela oração, pela meditação e pela resolução. Eu preciso inclinar o meu coração inteiro para a obediência a Deus. Ele poderia dizer: eu decidi, eu inclinei, eu resolvi. Mas ele poderia dizer também: a graça de Deus me inclinou a inclinar o meu coração na direção da santidade de vida. Porque ele disse: vivifica-me. Toda a ação veio da graça de Deus. Às vezes nós nos colocamos em obediência a Deus ocasionalmente. Mas Davi decidiu obedecer sempre. Obedecer sempre. Muitos estão inclinados a uma religião temporária, mas esse homem piedoso, eternamente, ele inclinou o coração para isso. Perpetuamente. É uma decisão que nós sabemos, no mundo que vivemos, eu não posso ser perfeito. Mas a graça me inclina a inclinar o coração inteiro a Deus. Irmãos, se nós pudéssemos orar agora, nós deveríamos orar pedindo a Deus que nos desse essa inclinação celestial e que o nosso coração a recebesse, para que pudéssemos, irmãos, de modo claro, demonstrar para o mundo que nós somos vivificados e ensinados por Deus. E a graça que nós recebemos nos conduz a desejar a vida de santidade por
toda a nossa existência. Então, Senhor, cria em nós um coração puro. Renova dentro de nós um espírito reto. O salmista diz, o mesmo Davi, que falhou em guardar a lei de Deus da forma como ele decidiu. No Salmo 51 ele diz, cria em mim, Senhor, o que, irmãos? Um coração, e renova dentro de mim um espírito inabalável, constante, firme, decidido. O mesmo Deus que ele disse, eu vou fazer assim, é o Deus que ele clama do fundo da sua angústia. Cria em mim, renova em mim esse espírito inabalável, para que eu caminhe na direção correta. Sendo lâmpada a palavra, sendo luz a palavra, ela ilumina o nosso caminho, ela nos dá a esperança no meio da mais profunda tribulação, ela discerne as intenções do nosso coração. E ela nos faz desejar mais conhecimento, a ponto de vivermos sem pecar e de resolvermos a vida em retidão até o fim. É por isso que a última petição da oração do Pai Nosso, depois da quinta petição que diz, perdoa as nossas dívidas, o anseio da oração que Cristo nos ensina é, não nos deixe pecar mais, livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O desejo contínuo de viver uma vida reta. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a termos esse conhecimento, não da mente, simplesmente, mas do coração e da prática, que é segurança para a nossa própria alma. Vamos orar ao Senhor, vamos orar mais uma vez. Nós te damos graças, Senhor, por tua palavra e pelo privilégio de podermos, Senhor, colocar diante de ti as nossas súplicas, as nossas orações e aprendermos da tua palavra. Dirige os nossos passos, Senhor. Aumenta a nossa fé. Dá-nos da tua graça, ó Deus. Vivifica-nos, Senhor, para podermos, todo o tempo da nossa vida, vivermos inclinados a obedecer a tua palavra até o fim da nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.